A atmosfera terrestre é constituída maioritariamente por azoto e por oxigênio, contém também outros gases. Na Terra, praticamente os átomos de azoto têm 14 ou 15 como número de massa. Então, a massa do azoto será, em média, algumas vezes superior à massa do carbono. Portanto, a massa atómica relativa do azoto é de 14,01. A do carbono 12 é de 12, é o nosso padrão. Portanto, 14,01. Quantas vezes é maior que 12? Bom, claramente será, entre as hipóteses que lá estão, só pode ser 1,17. Portanto, vamos excluir estas duas. Qual é dos dois isótopos do azoto o mais abundante? Então, nós já sabemos que a massa atómica relativa do elemento se calcula multiplicando a percentagem de cada isótopo pela massa de cada um dos isótopos. Logo, o mais abundante será o isótopo cuja massa está mais próxima da massa atómica relativa. Então, neste caso, como a massa atómica relativa do azoto é 14,01, objetivamente está mais próximo de 14 do que de 15. Portanto, o isótopo mais abundante é o isótopo 14. Portanto, a opção correta será esta. Ora, nós sabemos que na tabela periódica o azoto e o oxigênio se encontram lado a lado. Sabemos que este é número atómico 7, o oxigênio tem número atómico 8. Portanto, neste sentido, aumenta a carga positiva do núcleo, porque tem mais prótons. Portanto, chama-se a carga nuclear. Carga nuclear é uma abreviação que nós fazemos a carga elétrica do núcleo. Ora, se aumenta a carga nuclear, vai aumentar a intensidade da força exercida pelo núcleo sobre os eletrões, nomeadamente os eletrões de valência, e se faz diminuir o raio atómico. Então, o raio do oxigênio é inferior ou menor que do nitrogênio. Uma vez comparando estes dois átomos, o oxigênio tem maior carga nuclear e os seus eletrões distribuem-se por igual número de níveis de energia. Portanto, maior pelo mesmo será a opção B. Geometria do CO2. É geometria linear. Não é? Nós conhecemos a molécula, que é C+O e os oxigénios com os seus pares de eletrões não ligantes. É uma molécula que tem duas ligações covalentes duplas e é uma molécula que tem duas ligações polares, mas a molécula é apolar. Conserva uma amostra de ar que tem aquelas moléculas. A fração molar do CO2 é de 4,2 expoente menos 4. Quantas moléculas existem na amostra? Ora, nós sabemos que a fração molar do CO2 é igual à quantidade de CO2 sobre a quantidade total. Daqui posso concluir que a quantidade de CO2 é igual à fração molar, que é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 3. Isto dá 1,26 expoente menos 3. O número de moléculas é igual à quantidade vezes a constante Avogadro. 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dá cerca de 7,6 vezes 10 elevado a 20. Portanto, será esta opção. Exercício 5. Conserve várias amostras retiradas de uma mistura que tem N2 e O2. A percentagem em volume do O2 é de 21%. As amostras estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Isto é importante. Porque são as mesmas condições de pressão e temperatura, é o mesmo valor do volume molar. Okay? O volume molar é o mesmo. Ora, se o volume molar é o mesmo, eu sei que a densidade de uma amostra gasosa é igual à massa sobre o volume. A massa será igual à quantidade vezes a massa molar. Aqui temos a quantidade vezes o volume molar. Portanto, simplificando as quantidades, fica uma massa molar de uma dada espécie sobre o seu volume molar. Eu daqui ainda posso concluir outra coisa, que é, uma vez que a massa molar será a mesma, o volume molar será o mesmo. Porquê? Porque o volume molar não varia, então a densidade também não pode variar. Portanto, a opção correta seria esta. Agora, aqui a questão que se coloca é, mas se eu variar a quantidade, eu tenho mais partículas, tenho mais massa. Pois, mas a particularidade é que, quando eu aumento a quantidade, para manter a pressão constante, eu tenho que proporcionalmente aumentar no volume. Logo,
Se existe uma proporção direta entre a quantidade e o volume, então significa que eu aumento a quantidade, aumento a massa, aumento o volume, proporcionalmente a densidade vai se manter constante. No exercício 5.2, será aquele que eventualmente nos vai dar mais algum trabalho. E a questão é simples. Temos uma amostra que tem 4 gramas. Nessa amostra eu tenho N2 e tenho O2. E quero saber qual é a massa do N2. Então, por partes, olha. Eu sei que a percentagem em volume do O2 é de 21,2%. Deixa-me só confirmar o valor. 21,2%, correto. Então significa que o volume do O2 a dividir pelo volume total vezes 100 é de 21,2%. Por outro lado, significa que a quantidade de O2 vezes o volume molar sobre a quantidade total vezes o volume molar, portanto, quantidade vezes o volume molar dá-me o volume, isto vezes 100 é igual a 21,2. Ora, o volume molar é o mesmo, então significa que este valor que aqui está é a fração molar. Logo, a fração molar do O2 passa a ser igual a 0,212. Se a fração molar do O2 é 0,212 e no recipiente só temos O2 e só temos N2, então a fração molar do N2 será igual a 1 menos a fração molar do O2. Portanto, isto dá 0,788. Ora, já temos as duas frações molares. Agora vamos criar aqui uma equação. A massa total da amostra é igual à massa do O2 somada com a massa de N2. A massa total será as 4 gramas. A massa do O2 é igual à quantidade de O2 vezes a massa molar do O2. A massa do N2 é a quantidade de N2 vezes a massa molar do N2. Vamos continuar a desenvolver. 4 será igual. Ora, nós sabemos que, fazer aqui um cálculo auxiliar, se a fração molar, por exemplo, para o O2, é igual à quantidade de O2 sobre a quantidade total, então, para calcular a quantidade do O2, eu posso multiplicar a fração molar pela quantidade total. Vejam agora. Na quantidade de O2 eu vou pôr a sua fração molar, que é 0,212, vezes a quantidade total, vezes a sua massa molar, que é 32. Na quantidade de N2, eu vou escrever 0,788 vezes a quantidade total. Mais uma vez, fração molar vezes a quantidade total, dá-me a quantidade da espécie. Vezes a massa molar do N2, que é o 28,02. Reparem, já só tenho uma incógnita na expressão. Daqui, determino o valor da quantidade total, que será igual a 4 a dividir por 0,212 vezes 32, mais 0,788 vezes 28,02. Este valor dá 0,139. Sabendo a quantidade total, agora posso calcular a massa do N2. Logo, a massa de N2 será igual a 0,788 vezes 0,139 vezes 28,02. Dá cerca de 3,06. Está feito o cálculo. Ora, a água pode estar no estado sólido, líquido, gasoso, etc. A condensação, olha, em caso de dúvida nós pensamos assim, eu tenho água no estado líquido. Quando a água evapora, eu sei que ela absorve calor. Então, quando ela condensa, então ela liberta calor. Portanto, a condensação é um processo que liberta energia. Se é com libertação de energia, onde diz absorção, eu posso cortar.
Porquê? Então nós já sabemos que quando se formam ligações, as partículas ficam mais estáveis na formação da ligação à libertação de energia. Claro, se na condensação se liberta energia, então na condensação formam-se ligações. Que ligações é que nós estamos aqui a falar? São as ligações intermoleculares, claramente, não é? No caso das moléculas da água, ao passar do estado gasoso para o estado líquido, são as ligações de hidrogênio. Portanto, há a libertação de energia porque se formam ligações. Para vaporizar a água, gastamos cerca de 7,2 vezes mais energia do que é necessária para aquecer a água de 25 para 100. Portanto, qual é a energia necessária para vaporizar 1 grama de água? Portanto, a variação da energia será 7,2 vezes o MC vezes a variação de temperatura. Isto está a 7,2, a massa é 1 vezes 10 elevado a menos 3, a capacidade térmica máxima é 4.180 e a variação de temperatura será 100 menos 25. Portanto, isto dá 7,2 vezes 4,18 vezes 75. Isto está a cerca de 2.257. Portanto, será opção B, a aproximação. Uma esfera é aquecida e depois é mergulhada em água fria. Sabemos nós que se a esfera é aquecida e é mergulhada em água fria, o calor vai se propagar sempre espontaneamente do objeto que tem a temperatura mais alta para o que tem a temperatura mais baixa. Então nós vamos ter a esfera, temos a água contida no recipiente, e se a esfera está a uma temperatura mais elevada, é fácil perceber. O calor é transferido da esfera para a água. Logo, a energia da esfera diminui, a da água aumenta. E, de facto, em módulo, a variação é a mesma, porque o que sai de um lado vai para o outro, porque diz aqui que o sistema é isolado. Agora, a energia, quanto à energia não temos dúvidas nenhumas. E quanto à temperatura? Bem, o que eu sei é que quando a energia é transferida e produz variação de temperatura, eu sei que a variação de temperatura depende da energia, é óbvio. Mas também depende da massa, depende da capacidade térmica mássica. O que é que me diz aqui? A massa é igual, ok? Mas a capacidade térmica mássica não é igual. Ora, se a capacidade térmica mássica não é igual, quem é que tem maior capacidade térmica mássica? É a água. Então, se a capacidade térmica mássica da água é maior, então a variação da temperatura da água será menor. Então dizemos, no mesmo intervalo de tempo, a energia que foi cedida pela esfera é igual à que é absorvida pela água. Portanto, vamos simplificar o que está errado. Não é menor, é igual. Mas a diminuição da temperatura da esfera é mais acentuada do que o aumento da temperatura da água. Portanto, a variação da temperatura da esfera é maior do que o aumento da temperatura da água. Isto porquê? Vou repetir. Para a mesma energia e para a mesma massa, quanto maior for a capacidade térmica mássica, menor é a variação de temperatura. Portanto, a esfera varia de forma mais acentuada a sua temperatura do que a água. Temos agora um carro que está num plano. Olha, vamos fazer aqui o esquema. Nosso referencial. Temos a direção do movimento, a direção perpendicular à do movimento. Em termos de forças, nós temos o peso, que é uma força vertical. Aqui não me está a pedir, mas suponham que nós temos que representar as componentes do peso. Teremos aqui a componente normal do peso, vamos designar por peso em Y. Teremos ali a componente horizontal do peso. Teríamos a reação normal. A reação normal, este valor daqui é igual em módulo a este valor. E, finalmente, teremos a força de atrito. Então, por partes. Considera a força que forma um para-ação-reação com a força normal que é exercida na rampa, pela rampa no automóvel. Então, vamos pensar. Há uma força que a rampa exerce no automóvel, então há um para-ação-reação, que é a força que o automóvel exerce na rampa. Então, a força, que é o para-ação-reação da reação normal, se a reação normal é a força que o plano faz no automóvel, então o par dessa força será a força que o automóvel faz na rampa. Portanto, está aplicada na rampa. Então, excluímos aqui. Depois, a intensidade dessa força é qualquer coisa em relação à força gravítica. Ora, vejam. A força com que o automóvel
comprime a rampa está relacionado com a componente vertical do seu peso. Ora, eu sei que a componente do peso em y é inferior ao peso. Logo, a reação normal também será inferior ao peso. Logo, será menor do que... E então, esta aqui será qual? Depende da massa e depende da inclinação. Portanto, onde diz não depende da inclinação, está errado. E depende da massa do automóvel, que diz que não depende da massa do automóvel, e, portanto, temos a opção C. Na 3, diz assim: nas opções seguintes, apresenta-se o esboço do gráfico da energia potencial gravítica do sistema automóvel-terra em relação a um determinado nível de referência em função da distância percorrida pelo automóvel sobre a rampa. Ok. Em qual das opções está também representado o esboço do gráfico da energia cinética? Em primeiro lugar, este é um sistema que não é conservativo. Porquê é que não é conservativo? Porque diz aqui no enunciado que a resultante das forças dissipativas não é desprezável. Portanto, nós temos energia dissipada. Ora, se temos energia dissipada, de facto, quando o corpo está a descer pela rampa, a energia potencial diminui, mas está a aumentar a energia cinética. Ora, vejam aqui, a cinética do fim e a potencial do início terão o mesmo valor. Estas seriam situações em que a variação da energia mecânica seria nula, e aqui também. Portanto, essa já não importa. Por outro lado, aqui a energia mecânica, nestas duas situações, diminui. Agora, aqui a questão será, a energia cinética varia linearmente com a distância ou varia quadraticamente? Ou seja, tem esta função que parece uma parábola. O que é que eu sei em relação à energia cinética? Eu sei que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante. Neste caso, como vocês sabem, a força resultante será igual à componente do peso em x subtraída pela força de atrito. Portanto, a força resultante vai ser constante. Além do mais, diz-me que ele desliza com aceleração constante. Bem, se desliza com aceleração constante, eu sei várias coisas. Sei que a energia cinética final subtraída pela do início é igual à força resultante vezes a distância vezes o cosseno, neste caso é de 0 graus, porque o movimento é acelerado. E então, o corpo é abandonado. Este valor é 0. Então, a energia cinética final é igual à força resultante vezes a distância. O que é que isto me diz? Que a energia cinética e a distância são diretamente proporcionais. Já agora, o declive daquele gráfico é a força resultante. Assim sendo, se há uma proporção direta entre a energia cinética e a distância, a proporção direta está aqui. A única hipótese correta será, obviamente, a opção A. O automóvel de 1200 kg desliza 80 metros ao longo da rampa até colidir com o motociclo. Quando colide com o motociclo, a velocidade é de 7,5 metros por segundo. O desnível entre as posições é de 7 metros. Determine quanto tempo é que ele demora a percorrer aquela distância a partir do gráfico velocidade-tempo. Então, olha, nós temos isto. Nós temos aqui um gráfico em que temos a velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos. Sabemos que a aceleração é constante, então o gráfico tem um declive constante. E sei que a velocidade é de 7,5 e sei que se a distância percorrida é de 80 metros, então a área desta gráfica é igual a 80. Então dizemos assim, 80 é igual a 7,5 vezes o instante em que chega ao motociclo sobre 2. Portanto, aqui teremos o valor de t. Isto dá um total de 160 a dividir por 7,5, que dá 21,3 segundos. Determine a intensidade das forças dissipativas. Portanto, queremos a intensidade da força de atrito. Então, olhem, podemos ir pela variação da energia mecânica ou pelo teorema da energia cinética. Eu vou optar pelo teorema da energia cinética. Eu vou dizer assim, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, o trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho de todas as forças, portanto vamos ter o trabalho da força de atrito, o trabalho da força gravítica, mais o trabalho da reação normal é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento
vezes o cosseno de 180 graus. O trabalho da força gravítica será igual a menos variação da energia potencial gravítica. O trabalho da reação normal é a reação normal vezes a distância, vezes o cosseno de 90 graus. Isto é igual a 1/2 da massa, vezes a diferença entre o quadrado da velocidade final e da inicial. Isto é a variação da energia cinética. Vamos simplificar. Ora, a velocidade de início é igual a 0, o cosseno de 90 é igual a 0, e agora vamos começar a substituir. O valor da força de atrito, vezes a distância percorrida, que são 80, vezes menos 1, menos a massa, que são 1200, o G, que são 10, a altura do fim, que é de 0, e a altura do início, que é de 7, diz lá que o desnível é igual a 7, será igual a 1/2 de 1200 vezes o quadrado da velocidade do fim, que são 7,5 ao quadrado. E daqui calculo a intensidade da força de atrito. A bússola vai-se alinhar por um campo magnético. Vamos pensar. Por definição, o polo norte de uma bússola aponta sempre na direção e sentido das linhas de força do campo magnético. Portanto, a opção correta será obviamente a opção A. Mas vamos tentar perceber porquê. Imaginem esta linha de campo magnético. Okay? Esta linha de campo magnético orienta-se de um polo norte para um polo sul. Ora, o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul do criador do campo. Logo, na prática, o polo norte de uma bússola aponta sempre no sentido da linha de campo, uma vez que a linha de campo orienta-se para o polo sul de quem está a criar o campo. Temos agora aqui um circuito, temos um rióstato tem uma resistência cujo valor varia, e a pergunta é, conclua como varia a potência que é dissipada no rióstato, portanto a potência que é transformada em calor, quando a resistência elétrica é introduzida no rióstato aumenta. Portanto, o que é que nós dizemos aqui? Nós sabemos que a potência pode ser dada por U vezes I. Nós sabemos que o U é constante, mas a corrente é igual a U sobre R. Logo, se R aumenta, a corrente diminui. Logo, se U é constante, mas se a corrente diminui, aumenta a resistência, a potência diminui. As baleias comunicam através de sons que podem ser registados por hidrofones. Algumas baleias emitem um som com uma frequência praticamente constante. Colocamos um hidrofone mergulhado na água e o objetivo é arranjar para ali um intervalo de valores da frequência. Portanto, vamos fazer isto assim rapidamente. Olhamos para este gráfico. Eu consigo ver, assim, de uma forma geral, nós temos aqui uma oscilação, aquilo é um bocadinho superior a 2,5 divisões. Portanto, vamos apontar para um valor razoável. A frequência será igual a 1 sobre o período. Então, o período será 2,6 divisões. Cada divisão vale quanto? Ora, se dos 200 até aos 400 tem 10 divisões, cada divisão vale 20 milissegundos. Portanto, se cada divisão vale 20 vezes 10 elevado a menos 3, portanto, isto vai-me dar cerca de 1000 a dividir por 52. Portanto, isto está próximo de quanto? Aqui dá 19, não é? Reparem, este valor, isto é uma aproximação grosseira. Okay? Nós podemos fazer isto com mais rigor, mas para o objetivo serve. Como queremos um intervalo de valores, ok, cai neste intervalo, não há dúvida, não é? Que ele poder ser mais 1 Hz, menos 1 Hz, nunca mais do que isso. Portanto, é aquele valor. Temos aqui agora a situação em que a baleia está a emitir um som e nós queremos saber a distância da baleia ao sismógrafo. Portanto, eu quero determinar este valor daqui. Portanto, como eu tenho este cateto, eu preciso deste ângulo, que é para calcular a hipotenusa. Aplicamos a lei de Snell e dizemos assim: N de água vezes o seno do ângulo na água
será igual ao n dos sedimentos vezes o seno do ângulo nos sedimentos. Então fica K sobre 1,5 vezes o seno do ângulo na água igual a K sobre 1,8 vezes o seno de 50 graus. Simplificamos aqui o K. Fica que o ângulo que aquela onda forma com a direção normal na água será igual ao inverso da função seno de 1,5 sobre 1,8 vezes o seno de 50 graus. Portanto, isto estará cerca de 39,7. E agora dizemos o cosseno de 39,7 graus é igual ao cateto adjacente, que são os 4 km, sobre a distância, entre a baleia e o sismógrafo. Portanto, aqui teremos o valor da distância, que será igual a 4 dividido pelo cosseno do ângulo, que dá cerca de 5,2 km, objetivamente. Agora, a aceleração de um satélite no seu movimento de translação em torno de Júpiter, vamos pensar. Temos Júpiter. Vamos imaginar um satélite a orbitar Júpiter. Temos cá o satélite. Temos a força gravítica, que é, para todos os efeitos, a única força que lá está. Então eu digo assim, a força gravítica é a força resultante, só há esta. Então, a constante de gravitação vezes a massa de Júpiter vezes a massa do satélite sobre o raio da órbita ao quadrado é igual à massa do satélite vezes a aceleração. É uma aceleração centrípeta, obviamente, não é? Mas é uma aceleração. Então, se eu simplificar as massas, significa que a aceleração vai depender da massa de Júpiter e vai depender do raio. Portanto, depende do raio, mas não depende da massa do satélite. A massa de Júpiter pode ser determinada a partir da relação entre os períodos e os raios, ok? Temos uma tabela, determina a massa de Júpiter. Agora, vamos deduzir a expressão do período ao quadrado em função do cubo do raio. Como é que nós deduzimos esta expressão? Vamos começar por aí. E fica, a força gravítica é uma força centrípeta. Então, G vezes a massa de Júpiter, vezes a massa do satélite, vezes o raio orbital ao quadrado, isto é a lei da gravitação universal, é igual à massa do satélite, vezes a velocidade orbital ao quadrado, sobre o raio orbital. Portanto, eu aqui já vou simplificar a massa do satélite e o raio orbital com o quadrado. Então fica que G vezes a massa de Júpiter sobre o raio orbital, na velocidade, eu vou substituir pela expressão da velocidade linear do movimento circular uniforme, que será 2π vezes o raio sobre o período, e tudo ao quadrado. Se eu desenvolver este quadrado, vai ficar que G vezes a massa de Júpiter vezes o período ao quadrado, passei a multiplicar para o primeiro membro, será dado por 4 vezes o período ao quadrado vezes o raio orbital ao cubo. Então significa que o período ao quadrado é dado por 4 vezes o π quadrado sobre G vezes a massa de Júpiter vezes o raio orbital ao cubo. Então, se nós graficamente agora representarmos o período ao quadrado sobre o raio orbital ao cubo, reparem, o declive é este valor. Então, este declive é constante. Então, a ideia é mesmo essa. Vamos obter a equação da reta. Nós, neste caso, temos 4 pontos só, não temos 5. A equação da reta será do género y igual a a de x mais b. O declive, neste caso, daria quanto? Vamos lá tentar encontrar aqui um declive. Ora, no primeiro ponto, nós vamos ter o raio, que é o 7,5 expoente 25. Temos o 30,2 expoente 25. O 123 expoente 25 e o 667
expoente 25. Ok. Agora, nas ordenadas, temos 2.34 expoente 10, o 9,41 expoente 10, o 38.2 expoente 10 e o 208 expoente 10. Ok? Ora, o gráfico é um gráfico de pontos, o declive é o 3, parece aqui nesta parte, não conseguem ver, é o 3.119 expoente menos 16. E, portanto, se este valor aqui é o declive, então significa que 3,119 vezes 10 elevado a menos 16 será dado por 4π² sobre a constante de gravitação, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes a massa de Júpiter. E daqui calculamos o valor da massa de Júpiter. Portanto, a massa de Júpiter passa a ser igual a 4π² a dividir por a constante da gravitação vezes aquele declive. Isto dá 1,9 vezes 10 elevado a 27 quilograma. Continuamos. O azoto e o hidrogênio são utilizados na síntese do amoníaco. Reparem que é uma situação reversível. Temos um sistema químico de volume variável que contém apenas essas três substâncias. Temos a quantidade em função do tempo ou uma temperatura constante. Isto é importante. Se a temperatura é constante, já sabemos que o Kc é constante. Nós podemos perturbar o sistema, mas a constante de equilíbrio vai se manter constante. Então, reparem aqui. Nós temos 3 intervalos de tempo, até 1, depois temos de 2 para 3 e de 4 para 5. Aqui no meio acontece qualquer coisa, não é? Nós não sabemos. Se vocês repararem, em todos os intervalos de tempo, as quantidades, durante estes intervalos de tempo, permanecem constantes, o que significa que está estabelecido o equilíbrio químico. Primeira pergunta. Identifica a perturbação que foi aplicada ao sistema de 1 para 2. Ora, o que é que foi aplicado aqui ao sistema? Reparem vocês. O NH3 aumentou. O N2 diminui. Portanto, para aumentar o NH3, para diminuir no N2, claramente o sistema evolui no sentido direto. Mas espera lá. Mas então o H2 também devia diminuir. E diminui. Nós é que não estamos a ver tudo. Então, nós adicionamos H2 e o sistema evolui para contrariar a perturbação, portanto, consome H2. Como se está a consumir H2 porque o sistema está a evoluir no sentido direto, então, na quantidade do N2 também vai diminuir e a do NH3 vai aumentar porque está a evoluir no sentido direto. Portanto, esta é a evolução. Qual foi então a perturbação? Bem, a perturbação está aqui, não é? Logo foi a adição de H2. Depois diz-me, conclua se o quociente de reação de 2 para 3 é superior, inferior ou é igual de 4 para 5. Então, vamos lá ver uma coisa. De 2 para 3 e de 4 para 5 são estes intervalos em que o equilíbrio está estabelecido. Então, já sei que no intervalo de tempo de T2 para T3 e de T4 para T5, o sistema
está em equilíbrio, isto, pois a quantidade não varia para nenhuma das espécies. Quando nós temos equilíbrio químico, qual é a relação entre a constante e o quociente? Então, o valor do Kc igual ao valor do QC. Como a temperatura não varia, então Kc é constante. Logo, o valor do quociente é igual em ambos os intervalos de tempo. Resumidamente, numa situação de equilíbrio, o quociente tem o mesmo valor que a constante de equilíbrio. Se a temperatura não varia, a constante de equilíbrio também não variou, então o quociente também tem sempre o mesmo valor. A reação de síntese amoníaca é uma reação de que tipo? Ora, nós na altura vimos uma coisa que é, sempre que numa reação aparecem espécies que são substâncias elementares, essa reação é de certeza uma reação de oxidação-redução. Portanto, é uma reação de oxidação-redução e estas ocorrem com transferência de elétrons. Portanto, será a ver. Grupo seguinte. O número de oxidação do oxigênio aqui é de -2, o que significa que o do enxofre é de +4. Aqui temos o do oxigênio de -2, o do hidrogênio é de 1, portanto temos 4 vezes -2 dá -8, 2 vezes 1 são 2, 2 menos 8 dá -6, então o do enxofre tem que ser de 6. Logo, o enxofre oxida-se e o número de oxidação está a aumentar, obviamente. Temos o ácido sulfúrico a reagir com a água, portanto, primeiro há uma transferência de íon H+, daqui para aqui, e depois temos o hidrogênio sulfato, novamente a formar o sulfato, porque cede um íon H+ à água. Portanto, quer num caso, quer no outro, este é um ácido, este também é um ácido. Então, o íon HSO4-, ao ceder um íon H+ à molécula da água, forma-se a sua base conjugada, que é o SO4-2-. Portanto, esta é que será a base conjugada. Portanto, ceder SO4-2-. E o último exercício é dos exercícios mais fáceis que pode surgir em termos de situação de ácido-base. É só um cálculo estequiométrico. Temos 10 cm³ do ácido, temos a base com esta concentração e queremos calcular, de acordo com esta equação, o valor da concentração inicial do ácido. Ora, o que é que nós vamos fazer? Na prática, nós sabemos que o ponto de equivalência está algures nesta zona mais vertical ou mais próxima da vertical da curva de titulação. Portanto, o ponto de equivalência estará algures por aqui. Na prática, nós sabemos que são duas espécies fortes. Quando as duas espécies são fortes, o pH do ponto de equivalência será de uma solução neutra. Sendo uma solução neutra, se fosse a 25 graus, seria ali o pH de 7. De qualquer forma, está nessa zona vertical. Eu diria, o que é aceitável? É nós admitirmos que, se nós ampliarmos ali o ponto de equivalência, parece-me a mim estar ali uma unidade depois do 15. Ora, vamos fazer aqui uma escala. Aqui é o 15, aqui é o 20, portanto aqui será 16. De 15 para 16 nós temos 5 divisões, portanto cada um deles será 15,2. Eu vou admitir que parece-me razoável que este valor é o 15,2. Ok? Ora, se nós temos 15,2 cm³, agora vamos fazer contas. Então, o volume que foi adicionado de NaOH até o ponto de equivalência é de 15,2 cm³. A quantidade de NaOH é igual à concentração vezes o volume. A concentração do NaOH é de 5,00 vezes 10 elevado a -2 vezes 15,2 vezes 10 elevado a -3. Portanto, isto aqui dará cerca de 7,6 expoente -4. 7,60 para manter os algarismos. Expoente -4 mol. Vamos olhar para a estequiometria. O mol de H2SO4 reage
com 2 mol de NaOH. Então, qual é a quantidade que eu preciso para reagir com 7,60 vezes 10 elevado a menos 4 mol de NaOH? Claramente preciso de metade. Isto está a 3,80 expoente menos 4 mol. Se eu já tenho a quantidade do ácido, agora vou calcular a concentração do ácido. A concentração do H2SO4 será igual à quantidade sobre o volume 3,80 vezes 10 elevado a menos 4. O volume são 10 cm3, 10,00 vezes 10 elevado a menos 3. Isto dá 3,80 vezes 10 elevado a menos 2 mol por cada litro.